Bom dia a todos. Agora sim. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, especialmente numa manhã de hoje, né? Tão lindo o dia, é tão bom quando a gente olha para o céu e se lembra, né? Que somos sim criaturas, temos a centelha divina e somos brindados, porque, olha, é muito bom olhar para o céu e ver esse azul, o brilho dele, que é tudo para a gente, né? O estudo de hoje é um estudo, né, vamos assim dizer, poderoso. Acreditem, é um estudo difícil, porque não é fácil você encontrar muitas referências a respeito, muito embora seja uma passagem conhecidíssima, né? Quando a gente vê, né, mercadores expulsos do templo, nossa, é uma coisa forte, né? Por Jesus, é muito forte. Mas quase a gente não encontra questões relacionadas a esse estudo. E aí eu tive que me valer de uma série de situações que eu achei importante começar lembrando o seguinte: nós vamos fazer um estudo de um ensinamento de Jesus. Então a gente tem que pensar, né, vamos assim dizer, levar o pensamento a Jesus. E aí eu não podia deixar de me recorrer a Kardec, quando ele diz lá: não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. E aí, quando a gente pensa isso, a gente vai falar assim: será que Jesus que eu estou seguindo, cujos ensinamentos me são extremamente caros, porque são eles que estão pautando o meu caminho para uma evolução, será que ele teria expulsado os vendilhões? Será que ele teria, né, feito aquele chamado escarcéu, né? Porque a gente pensa logo Jesus quebrando. Na verdade, até é assim que nos mostram os filmes, né, que nós temos editados ou filmados, né, encenados. Será que Jesus agiu daquela forma? Porque a intemperança é muito nossa. Mas será que a intemperança é de Jesus? Será que Jesus agiria como eu agiria? Né? Como nós agimos? Porque por mais que estejamos aqui e todos estamos empenhados em nos modificar, em nos melhorar, quantas vezes perdemos, né, por muito pouco a paz? Basta que alguém, né, ou passe à nossa frente, ou no trânsito nos dê uma fechada, ou olhe para a gente de cara feia, né? A gente logo se destempera. Será que Jesus se destemperaria naquela forma de quebrar as bancas, expulsar, né? Então a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo para tentar entender o contexto onde tudo aconteceu. E aí, para isso, eu acho que a gente tem que começar se valendo de todas as circunstâncias que foram acontecendo até que se chegasse ao Templo de Jerusalém, até que Jesus chegasse ao Templo de Jerusalém. Na verdade, essa passagem, ela não está só no Evangelho de Marcos e Mateus, está nos 4 evangelhos. E ela fala o seguinte, eu marquei aqui, eu trouxe o Novo Testamento do Haroldo, que eu acho que ele é bem interessante, mas eu vou ler o de Marcos, né, que está lá no capítulo 11. Olha que interessante. Entrada do Messias em Jerusalém. Então, está tudo acontecendo com o Messias entrando em Jerusalém. O templo está lá no Monte... Esqueci o nome do monte. Monte Botiá. Bom, não importa. O templo está lá. O templo de Jerusalém, daquela época, era o segundo templo. Era um templo que abrigava mais de 20 mil pessoas. Então, imagina o que são 20 mil pessoas num templo, andando, circulando. O templo era majestoso. Esse foi o segundo templo, que o primeiro templo acabou sendo destruído, né? Imagina, o templo era o centro das atenções dos judeus, dos hebreus, né? Era ali que tudo acontecia. Então, toda vez que houvesse alguma invasão, aonde que aquele que invadia
atacava, justamente onde todos se encontravam. Então, o segundo templo, construído por Herodes, olha só, ele leva bastante tempo, começa inclusive antes da vinda de Jesus e ultrapassa, obviamente, o templo de Jesus. Era um templo imenso, imenso, e, obviamente, aquele que era o possível para ter presente mais de 20 mil pessoas. Obviamente que, além dos próprios judeus que tomavam conta, né, que eram os sacerdotes, os romanos também tinham guardiões para aquele templo, justamente porque 20 mil pessoas, né, se são 20 mil pessoas como nós de hoje, facilmente podemos ter ali uma erupção de confusões. Então era preciso que também ficasse ali um corpo de soldados, e esses soldados ficavam numa torre que se chamava Torre Antônia. A gente tem que também trabalhar isso. Os filmes ajudam, mas eu quero que a gente possa ir um pouquinho além do filme, no sentido de entender o que aconteceu. Então o Messias entra em Jerusalém e veja, e quando chegam perto de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele envia 2 dos seus discípulos. Então Jesus não está sozinho. Jesus está com os seus discípulos. O que significa o quê? Ensinamento à vista. Jesus, acompanhado dos discípulos, ele ia ensinar, ele ia proporcionar um ensinamento para que os discípulos, né, os fiéis discípulos, não só percebessem, como também pudessem reproduzir. Era isso que Jesus contava, por isso é que Jesus contava com eles, né? E aí continua, e lhes diz: ide à aldeia, defronte de vós, e entrando nela, logo encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual nenhum homem ainda sentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor tem necessidade dele, e logo envia novamente para aqui. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto à porta, do lado de fora, na rua, e o soltaram. Alguns dos que estavam de pé ali diziam a eles: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram a eles conforme Jesus havia dito, e os deixaram ir. Levam o jumentinho para Jesus, lançando sobre ele suas vestes. Jesus sentou-se sobre ele. Muitos estenderam suas vestes pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam à frente, os que seguiam, gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E entrou em Jerusalém no templo, olhando tudo ao redor. Já sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. Longo, eu sei que é longo, mas eu queria que vocês vivenciassem a entrada de Jesus em Jerusalém acompanhado. E aí, vamos chegar ali, vou passar um pouquinho do ensinamento da figueira estéril e vou chegar logo no expulsão dos vendilhões do templo. Lá em Marcos, um pouquinho diferente aqui, disse assim: dirigem-se a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E não permitia que ninguém transportasse utensílio através do templo. Ensinava e dizia a eles, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como matariam. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com o seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade. Então, olha só, vamos refletir sobre isso. Porque
se nós estamos percebendo a trajetória de Jesus, e foi por isso que eu gastei um pouquinho de tempo para lermos e compreendermos a entrada, certamente que Jesus tinha um ensino muito maior do que simplesmente trabalhar fisicamente a expulsão de vendilhões de um templo. É lógico que Jesus percebeu que ali, diante de tantas pessoas, havia uma grande oportunidade para mais uma vez trabalhar conosco o reino de Deus em nós. E aí fica mais fácil a gente perceber que Jesus jamais agiria como nós agimos, ainda agimos. Jesus é o nosso modelo, né? Ter a percepção de que Jesus poderia fazer o que eu faço é uma percepção extremamente pequena, porque na verdade, se eu me guio por ele, nós sabemos, de acordo com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Eu até trouxe. Obrigada, Ana. Eu sou muito, gente. Que diz assim, a 625 do Livro dos Espíritos é uma pergunta, assim, a gente costuma dizer que é a pergunta que fica lá em cima, no topo, né? Porque quantas vezes a gente, cada um de nós, quem é o nosso exemplo? Quem é que a gente pode seguir, né? Quem seria aquele a quem nós podemos olhar e dizer, aqui está alguém que eu quero por ele me guiar? E essa questão era também bastante importante para Kardec, que lá, né, na época da elaboração do livro, pergunta aos espíritos e eles respondem: Jesus representa para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade terrena. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque estava animado pelo Espírito Divino e foi o mais puro ser jamais aparecido na Terra. Então Jesus, como nosso governador, né, espiritual, que está aqui olhando para o nosso planeta, ele jamais faria algo que pudesse, né, ser semelhante ao que eu ainda faço, ou que cada um de nós faz, porque não dá para a gente dizer que não faz, né? Mas vamos lá, continuando. Quando Jesus entra nesse templo e olha aquela multidão, ele pensa, nossa, aqui tem alguma coisa que eu posso ensinar. Aqui tem alguma coisa que eu posso reforçar do meu ensinamento. O que será que eu posso ensinar aqui que vai ser fundamental? O templo era o lugar onde os hebreus se reuniam para as suas orações, se reuniam para estar com Deus. Mas, por uma questão, né, não gosto muito nem de usar essa palavra atualmente, né, uma questão política, mas uma questão de conveniência, né, vamos assim dizer, não só os sacerdotes, mas também os romanos acabaram fazendo com que aquele espaço que antes era para um encontro com Deus também se transformasse no encontro para negociações. Negociações, né, compra e venda de animais, troca de moeda, porque era exatamente ali que todos se reuniam, como uma grande praça central, como um grande mercado, né? E veja, nessa hora você desvirtua, porque se era um lugar onde você ia estar com Deus e ali você permite a negociação, você desvirtua o local. Jesus então, né, começa a fazer, né, vamos assim dizer, a trabalhar o que eles chamam de encenação mímica ou encenação profética. Era exatamente como uma parábola, era uma forma que Jesus tinha para ensinar as pessoas. Ele se valia de uma situação, né, um momento, olha, eu vou encenar isso aqui porque essa encenação tem um conteúdo, né? Eu me lembrei agora, falei, achei tão interessante, Ana, porque é muito comum os professores atualmente se valerem de cenas de filmes para
justamente ensinar aos alunos, né? Então, tem até um livro muito interessante que se chama Cenas que a Vida Ensina e o Cinema Encena. Né? É um livro. E ali você tem lá o que você pode extrair. Então, Jesus, valendo-se daquele momento, trabalha, né? Ou seja, busca ali extrair uma encenação profética. Lógico que ele não vai, se nós pensarmos que ele pudesse quebrar todas as bancas e tirar todos os pombos, imediatamente ele seria preso. Por quê? Porque ele estava fazendo arruaça num local onde tinham 20.000 pessoas. 20.000 pessoas passando, 20.000 pessoas entrando e saindo. Lógico que os romanos não deixariam que isso acontecesse, e os filmes até mostram sacerdotes vindo correndo, né? Lógico que ele pode ter feito alguma coisa de quebrar, sim, mas nada que pudesse ser grandioso e denotasse ira, mas apenas uma encenação profética, justamente para que os seus discípulos que o seguiam pudessem visualizar ali. Vai sair o ensinamento daqui. Aqui vai ter um ensinamento. Vamos prestar atenção, porque alguma coisa está acontecendo aqui. E é aqui então que a gente percebe que o que Jesus queria nos dizer, ou seja, estou extraindo daqui, seria o templo íntimo de cada um de nós. Então, se a gente pudesse repensar nesse título, a gente poderia dizer: Jesus não estava expulsando os mercadores do templo, mas Jesus estava purificando o nosso templo. Que templo é esse? O nosso, o de cada um de nós. Cada um de nós tem um templo interno. E é esse templo que Jesus chamava a nossa atenção. Eu consegui um poeminha da Alta de Souza, que é tão bonitinho, no Parnaso de Além Túmulo, né? Uma psicografia do Chico Xavier, de Alta de Souza, né? Feita por Chico Xavier, que diz assim, olha que lindinho o poeminha. Meu irmão, duas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. E o teu coração em cada prece, Deus responde em ti, mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, olha só, esse poeminha da Alta é muito interessante, porque ela fala do nosso templo interno. Ela fala do templo que Jesus queria purificar, do templo que Jesus estava falando que nós deveríamos cuidar. E aí a gente pergunta, mas por que Jesus teria falado do templo interno ali, né, do nosso templo interno, no templo de Jerusalém, que era o marco para todos os hebreus? O que nos motiva a estar aqui? O que motivava os hebreus a irem ao templo? Será que não é este encontro que nós queremos ter com nós mesmos e com o nosso Criador? Será que não foi justamente a falsidade, vamos assim usar a expressão, né, do falso, que levou muitos hebreus, ao invés de irem ao templo para cuidar, né, do seu aspecto íntimo, do seu templo íntimo, voltarem-se para as questões mundanas? E aí a gente começa a refletir. Quanto tempo gastamos purificando o nosso templo, né? Quanto tempo? Essa é uma situação que a gente precisa começar a refletir. A gente tem que começar a trazer a doutrina para o nosso dia a dia. Começar a raciocinar. Será que todas as vezes que eu venho aqui para o GED, será que todas as vezes que eu me disponho a estar comigo, olha, estar consigo, eu realmente estou comigo? É muito interessante
quando nós falamos em meditar, né? Vocês já ouviram muitas vezes as pessoas falando, é muito difícil meditar, essa coisa de ficar com a cabeça vazia, né? Por que isso? Porque na verdade a nossa mente é extremamente irrequieta. Nós não conseguimos parar, ficamos pensando no que temos que fazer, aonde temos que ir, ou quem nós temos que encontrar. Então, na verdade, nós nem nos damos tempo de estar conosco mesmo. De estar o quê? Nos conhecendo. De estarmos buscando reparar aquilo que precisamos. Todos nós sabemos que não estamos aqui a passeio, né? Ou seja, todos nós temos um propósito. E o propósito é individual. Eu não posso mexer no propósito de vocês, vocês não podem mexer no meu. Então, cada um de nós tem o seu propósito. E esse propósito só pode ser conhecido pelo próprio. E como a gente pode conhecer o nosso propósito se nós não refletimos sobre ele, se nós não olhamos para o nosso templo interno? É difícil, não é? As questões do mundo, elas realmente trazem extrema aflição para cada um de nós. São coisas que a gente tem que fazer, mas também são situações que muitas vezes nos preocupam indevidamente, porque não podemos mudar. Quanto nós gastamos de tempo nos preocupando com coisas que não podemos fazer absolutamente nada, mas gastamos o nosso tempo. E tempo precioso, tempo que deveria estar sendo usado dentro do nosso aprimoramento, dentro do nosso templo interno. Veja, não devemos ser egoístas, não é esse o propósito, mas devemos dedicar prioritariamente tempo ao reconhecimento do nosso templo interno. Não é à toa que a doutrina espírita nos chama à nossa própria responsabilidade. Ela nos diz, olha, o aprimoramento é individual, a responsabilidade é sua. Muitos chegam e dizem assim, eu sou tão infeliz, fulano não me faz feliz. E aí a gente percebe que na doutrina, quem faz aquela pessoa infeliz é ela própria. Ela própria. Porque a sua felicidade não está lá na mão do outro. Está com você. Está com você. Eu gosto muito do Hamed. Não sei se vocês conhecem, né? Do Hamed, eu acho ele assim, muito interessante. É o Espírito Santo que psicografa. E ele tem nesse livrinho aqui, olha, que é um modo de entender uma nova forma de viver, um capítulo que eu acho assim imperdível. Ele chama de conscientização. E ele fala assim pra gente, ó, quando não visualizamos os nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. Quando não percebemos que nossos inimigos residem em nossa casa mental, apontamos os outros como a causa dos nossos dissabores. Quando não permitimos mudança no mundo interior, exigimos mudança no mundo exterior. Quem se conscientiza do processo das leis divinas entende a dor e encontra seu valor de contribuição para o engrandecimento da própria existência. Todas as experiências, positivas ou negativas, nos ensinam algo. Basta estarmos dispostos a aprender. Nossas escolhas podem nos livrar ou não do cárcere da escravidão emocional. Incrível, porque é exatamente o que nós fazemos conosco. Quantas vezes nós nos colocamos de castigo em cárcere mental, sofrendo desnecessariamente, porque não cuidamos adequadamente do nosso templo íntimo, porque olvidamos que somos sim filhos do Pai, temos a centelha divina, tudo está em nós,
todas as possibilidades de modificação, de evolução, de começar desde já a experimentar a felicidade que a gente já pode, e já pode porque já percebe. Porque se nós hoje tivéssemos a possibilidade de experimentar a grande felicidade, nós não entenderíamos. Muitos de nós até diriam: nossa, eu nem consigo entender porque tanta coisa boa está acontecendo comigo, não é? E aí vem logo com a história: eu sou um privilegiado, Deus gosta mais de mim do que de todo mundo. Mentira. Deus ama todos igualzinho. Mas a gente vai, né, coloca o orgulho na frente, que é um dos nossos vícios, e se acha, né, assim, o melhor. E na verdade significa apenas que a gente já percebe. E aí o perceber que já somos, né, já alcançamos uma felicidade maior, não significa que sejamos melhores, mas que já percorremos um espaço, né, um caminho maior. Só isso. E que o outro também vai percorrer. Se ele não chegou ali, aqui, naquele momento, ele vai chegar. É interessante que a nossa página de abertura do Emmanuel, né, ela fala, eu estava ali pensando, eu falei, meu Deus, como é que é bacana isso. Ele dizendo exatamente aqui, olha, deixa eu pegar aqui para vocês, quando ele fala assim, olha, criaturas que infelicitávamos outras muitas, deteriorando-lhes a existência em nome do coração. Achamo-nos presentemente em longos calvários do sexo a fim de aprimoramento dos impulsos. Não é essa parte não. Quando ele diz, incluímos-nos em vossos problemas, conquanto desenfaixados provisoriamente dos laços físicos, porquanto as vossas lutas de hoje foram as nossas lutas de ontem. Significa o quê? Que estamos caminhando. Se eles caminharam mais ali, porque foram lutas deles de outrora. Agora, não significa, e ele continua, olha lá, tanto quanto os vossos conflitos de hoje serão talvez nossos amanhã, quando pela reencarnação estivermos na posição que atualmente ocupais. Então o que ele está dizendo? Está todo mundo no caminho. Então se hoje aqui eu estou numa posição um pouquinho melhor, porque eu já percorri lá atrás. E ele reconhece que, ainda que desencarnados na erraticidade, aqueles espíritos que hoje nos ajudam podem também enfrentar as mesmas situações que a gente está enfrentando. Numa demonstração nítida que todos somos iguais. Todos, não há prediletos, ou melhor, todos são prediletos do Pai. Isso é um conforto enorme. É um conforto enorme para cada um de nós. Isso significa que a gente pode começar a trabalhar cada vez mais intensamente na nossa modificação, na chamada reforma íntima, no caminho mais certeiro, né? Mais comprometido, não com o outro, mas com a gente. Essa é a responsabilidade. Por isso é que Jesus chama a atenção desse nosso templo íntimo, expulsa do nosso templo íntimo aquilo que não vai trazer benefício. Da mesma forma que os vendilhões, né, se nós quisermos pensar, os vendilhões no templo não traziam benefício à comunicação daqueles fiéis com Deus, mas apenas dispersavam a atenção, dispersavam exatamente aquilo que nós precisamos priorizar, é estar conosco mesmo. Estar conosco significa estar com o Pai. Estamos mergulhados no hálito divino. Quando estamos conosco, estamos com Deus. O problema é que muitas vezes não estamos conosco. Estamos com o que vamos fazer. Alguma coisa? Estamos com o que vamos fazer, estamos nos preocupando com o que o outro vendeu, com o que o outro fez, com o que aconteceu.
coisas que não têm a menor relevância para a gente. As preocupações e preocupações que são efetivamente próprias das nossas funções. Essas nós não podemos abdicar. Então, as preocupações de pai, de mãe, de avô, de avó, as preocupações com o trabalho, as preocupações com o bem proceder diante do próximo, essas são nossas mesmo. Essas a gente tem que se dedicar. Mas aquelas outras que não vão trazer nenhuma modificação, apenas vão servir para aumentar os nossos débitos, como a maledicência, como aquele pensamento negativo, fulano fez isso comigo, ele vai ver, né? Então, essas só nos atrapalham. Ah, fulano me deu o tombo, eu vou dar o tombo nele. Isso só atrapalha. Só atrapalha. E isso vem naturalmente na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Debelar. É aqui que eu vou me empenhar para modificar. Porque vem, né? Então, olha só, Jesus não ia agir como eu ajo. Por quê? Porque eu ainda tenho o reflexo extremamente negativo, né? Vem a ação, a gente quer reagir. A gente quer reagir e reagir da pior forma possível. Não podemos pensar que Jesus faria isso. Jesus está nos chamando a atenção para trabalharmos o que há de pior em nós. E que podemos fazê-lo. Podemos fazê-lo. Eu tenho sabe aqueles livros que a gente tem, que a gente diz quase que assim, devia ser de cabeceira para servir de guião, né? Eu amo esse livro aqui da Reforma Íntima Sem Martírio, né? Veja, eu me fixei aqui no sem martírio, porque reforma íntima a gente tem que fazer, mas ela não precisa ser com martírio. Eu não preciso ali achar que, né, vai se sofrer. Não, é sem martírio. Esse livro, que foi psicografado pelo espírito de Hermance Truffaut, tem uma lição que é simplesmente fantástica, né? Quando eu gosto muito de um livro, eu boto assim no final, eu leio e tal, e boto lá no final. Super importante, maravilhoso, imperdível, é para guardar e nunca, nunca esquecer, né? Eu faço isso porque realmente é uma coisa que você tem que voltar e ler. E ela tem aqui, esse livro é assim, por isso que eu digo que quando tem um capítulo que marca, a gente tem que visitá-lo, revisitá-lo, visitá-lo mais uma vez. Não pode sair de perto da gente. Por isso que é bom ficar ali na cabeceira, né? Vai ficando ali, que esse aqui tem um bem importante. E esse é o 12, que fala ser melhor. Ser melhor. E ela se apoia, o capítulo se apoia na sua psicografia, no capítulo 5, o capítulo desse livro se apoia na mensagem do capítulo 5, item 11 do Evangelho. Não é? Como a Ana disse, a gente estuda o Evangelho, então tem tudo a ver trazer aqui. E esse item 11 tem o seguinte ponto aqui importante. Para nos melhorarmos, outorgou Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. 2 pontos. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Olha só, gente, que coisa linda. Não está lá fora o que vai mudar, gente, mas está aqui. Cada um de nós tem todas as ferramentas. E ela continua num ponto aqui muito interessante, eu também marquei para a gente falar, é o seguinte: será muito útil à comunidade espírita um maior empenho em seus grupamentos no entendimento do tema reforma íntima. Por quê? Porque muitos de nós têm dúvida: como que eu vou fazer essa reforma íntima? Essa coisa é muito difícil. Como é que eu vou me modificar por dentro? Tem gente até que fala assim: eu nasci assim, eu vou ser assim, né? Eu não mudo mais, ou não dá mais tempo de eu mudar, não, eu vou ficar assim. E aí a gente tem que parar e ver que não. Que quanto antes a gente puder fazer a nossa reforma íntima, melhor. Mas eu não vou ficar perfeito nessa vida. Não é por isso, porque a gente ainda precisa de muitas outras vidas. Mas a gente tem que começar, a gente tem que agir.
Nós temos que dar o primeiro passo, né? E aí ela vem ali na frente e diz assim: reforma íntima não é ser contra nós, não é reprimir, e sim educar. Não é exterminar o mal em nós, mas sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Olha só, gente, que coisa linda. Todas as vezes que eu vejo assim, nossa, a gente já tem tudo aqui. Como às vezes, né, a gente fica achando que não sai. Porque nós mesmos nos boicotamos. Olha só que coisa feia. Já pensou? O inimigo não está lá fora. O inimigo está aqui dentro. E a gente não para refletir sobre isso. Somos nós mesmos que nos boicotamos. Tudo está a nosso favor e a gente está ali se boicotando. Olha lá. Educação e disciplina com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco, celebrada em harmonia, bem distante dos quadros torturantes de neurose e severidade consigo. Olha só, para fazer a reforma íntima, nós nem precisamos ser severos conosco mesmo, né? A gente às vezes fica pensando assim, esse negócio de reforma íntima vai me inibir, vai me privar de fazer uma série de coisas. E não é assim. E ela continua: o conjunto dos ensinos espíritas é um roteiro completo para todos os perfis de necessidades no aperfeiçoamento da humanidade. Tomar todo esse conjunto como regras para absorção instantânea é demonstrar uma visão dogmática de crescimento, gerando aflições e temores, perfeccionismo e ansiedade, que são desnecessários no aproveitamento das oportunidades. A reforma íntima é ser melhor hoje em relação a ontem. E jamais deixar arrefecer o desejo de ser um tanto melhor amanhã em relação a hoje. Significa que a gente vai de vez em quando cair, mas reconhece-se o bom espírita, por quê? Pelo esforço que ele faz para se levantar e fazer de novo. E é esse ânimo que a gente tem que passar a ter. Foi isso que Jesus quis mostrar para a gente. Cuida do teu templo íntimo. Cuida dele, porque é ele que vai alavancar o seu caminho. Como espírito em evolução até alcançarmos a felicidade plena. Olha só. Conhece bem poucos os homens que imaginem que uma causa qualquer os possa transformar como por encanto. Mais uma vez, veja, não há acaso, né? Mais uma vez, convençamos-nos, porém, de que unicamente com a doação... fraquezas e imperfeições, estou no penúltimo parágrafo, temo-las ainda conosco, e talvez por longo tempo, de vez que burilamento espiritual não é assunto de mágica. Não é assunto de mágica. Significa o quê? Não acontece assim. Acontece com o nosso esforço, como ela está aqui dizendo. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, se nós, né, pudéssemos ficar aqui pensando, puxa vida, essa lição de hoje eu vou só tê-la como Jesus expulsando, né, numa interpretação assim bem restrita, né, Jesus expulsando os vendilhões. Será que Jesus está dizendo que não se pode ter comércio em templo religioso? Será que Jesus ia perder a oportunidade nesse momento triunfal em que ele entra em Jerusalém? Será que ele ia perder a oportunidade de trazer um ensinamento muito mais profundo? E que, veja, esse ensinamento do cuidado com o nosso templo íntimo vai
reflexamente inibir aquela questão de comércio em qualquer lugar religioso. Ele queria algo muito mais profundo. Ele queria nos tocar. Ele queria mostrar que temos sim responsabilidade por cuidar, por estar com esse templo poderoso que é o que nós temos. Para a gente terminar, eu pensei, eu pedi licença à mesa, né? A Ana deixou. Eu queria fazer uma pequena dinâmica com a gente agora. Eu queria que a gente pudesse visitar em poucos minutos o nosso templo íntimo. Então eu vou pedir que vocês se sentem, né, bem direitinho, aí, bem confortável, né, e fechem os olhos. E eu vou aqui conduzi-los a uma visita ao seu templo íntimo. E assim, vamos lá, fechem os olhinhos, respirem bem fundo uma vez, mais uma vezinha, mais uma, bem fundo. E comecem agora a entrar dentro de você, a sentir seu coração. Ouçam o seu coração. Continuem nesse caminho, respirem fundo e digam para vocês mesmos: vou cuidar melhor desse meu templo íntimo. Vou estar presente, lendo os sinais de Deus. Preciso fazer esta reforma. Mais uma respiração bem funda. Jesus está comigo e me ajudará certamente neste trabalho espiritual. Voltando então, vamos abrindo os olhos e vamos lembrar que basta um minutinho só para que nosso coração se acalme e nós possamos assumir as rédeas da nossa vida. Que Jesus esteja com a gente hoje, sempre, todos os dias. Na verdade, Ele sempre está. Nós é que nos afastamos dele, né? Então, que a gente possa estar com Ele. Graças a Deus.